Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Que Deus possa continuar, nos abençoando. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente junto aí ter esse tempo hoje. Hoje estamos aqui pelo YouTube, que bênção, né? Vai ser um tempo bom. Já quero convidar os irmãos a compartilhar aqui conosco no chat. Vai ser bênção, vai ser um tempo muito agradável. Hoje, então, como nós já colocamos, iniciamos aí o nosso curso, né? Um curso de formação de liderança multiplicadores. A ideia é falar de igreja multiplicadora, de PGMs, de realmente voltar ao princípio, às bases, sermos igreja, poder sermos. O desejo é ser uma igreja mais eficiente, que faça a diferença e que cumpra. Ser uma igreja eficiente, eu entendo que é uma igreja que cumpra o papel, que cumpra realmente a sua missão diante do Senhor a cada dia. Então, quero louvar o Senhor por esse tempo, por esse momento. Antes de iniciar, já quero também dar alguns avisos, irmãos. O pastor já está aqui, daqui a pouco eu coloco ele aqui na tela junto, para pensarmos em algumas coisas. Mas antes quero dar um aviso, irmãos, próximo domingo. Domingo abençoado, domingo de bênção, segundo turno aí, né, aqui em Diadema. Já estaremos orando também por isso. Mesmo com o nosso curso, vamos estar orando aqui também. Coloque o seu pedido no final do culto, queremos estar orando. Mas lembrando, próximo domingo nós teremos a nossa ceia. Então, desde já você que não vai estar aqui na igreja, você que não ainda que deseja não estar, se você deseja, reserve tua senha, se não, já prepare aí para que juntos possamos ter um tempo muito agradável na presença do Senhor. Quero também lembrar, no domingo nós começamos a falar sobre os panetones. Né? A gente está aí já com a venda dos panetones, temos aqui na igreja. Se você quiser, você pode solicitar aí pelo WhatsApp, de alguma forma que você possa passar aqui, retirar, pode fazer a transferência para a conta da igreja da forma que você achar melhor. E esse panetone, na realidade, você vai doar R$ 20 para a Cristolândia e de brinde você ganha um panetone. Essa é a ideia, é que você possa abençoar. E nós também estamos com um projeto paralelo. Qual que é o nosso projeto paralelo? É poder abençoar os irmãos, lembram de que nós falamos domingo? É o panetone com sabor de esperança. Né? O que nós queremos aí, juntamente com a Júlia? Nós queremos estar podendo abençoar as crianças do projeto Dançar e Florescer. Creio que os irmãos lembram desse projeto. E qual que é a intenção desse panetone? O desejo é que você compre 2. Como você vai comprar 2? Você compra 2, um você leva com você para comer com a tua família e saborear, o outro você vai deixar aqui na igreja, certo? O outro você deixa na igreja para que nós possamos presentear, abençoar uma criança do projeto. Então, nós estamos com esse projeto aí. Então, o projeto é esse. O projeto é esse. A ideia é que você compre 2 panetones, um para você, outro você deixa aqui na igreja, para que nós possamos, assim, abençoar uma criança. Se você quiser comprar 2 e deixar os 2, não tem problema. Será, eu não gosto muito de panetone, quer comprar um só, mas o desejo é que você compre um e deixe com as meninas, né, ali no final do culto, com a Adri, com a Já, quem tiver ali, você deixa o panetone e fala, esse panetone aqui é para o projeto Dançar e Florescer. Se você não lembrar do Dançar e Florescer, lembre do nome da Júlia, que vai ser bênção. Então você vai poder abençoar esse projeto, que com certeza é bênção. Amém, meus irmãos? Queremos já estar orando também para que juntos possamos ter esse tempo, ter esse momento. O pastorzão já está aí. Então nós já queremos orar, colocar na mão do Senhor, e o pastor já vai estar aí com a palavra para que juntos possamos ter esse tempo, que com certeza vai ser um tempo muito, muito precioso. Vamos falar um pouco hoje sobre visão. Então, se você tem pedido de oração, põe no chat. Se você tem alguma pergunta que você quer fazer, alguma dúvida que você quer fazer, coloque no chat que nós vamos estar respondendo. Se nós não respondemos diretamente no chat, meus irmãos, nós respondemos na outra semana, ok? Vamos sempre fazer essa questão que fica mais fácil, que o pastor pega aí e vai tranquilo e faz todo o processo. Então, nós te respondemos na próxima semana, ou eu que vou estar aqui mais de ladinho, eu posso te responder no chat, alguma coisa assim. Se a pergunta for muito difícil, eu passo para o pastor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, para a gente ter esse tempo, que com certeza vai ser um tempo muito, muito agradável na presença do Senhor. Vai ser um tempo muito gostoso. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos mais uma vez apresentar as nossas vidas no teu altar de graça. Toma a minha vida, a vida do pastorel, de cada irmão que está aqui conosco, Pai, participando, comentando, que o Senhor possa derramar da tua presença, que esse curso venha fazer bem para as nossas vidas, fazer bênção, venha realmente ser uma transformação das nossas vidas, ó Pai. É que eu quero orar o Senhor, toma a vida do pastor Helder, direcione ele, ó Pai querido, mais uma vez usando com poder e graça na ministração desse curso, em tudo aquilo que queremos fazer, que tão somente, Pai, o teu nome possa ser glorificado
Já que eu quero orar, eu seria agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meu pastor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é bênção, e a palavra está com o irmão aí para a gente já, como diz o menininho lá, taca-lhe pau. Boa noite, pastor, que alegria, para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, porque nós temos ministrado esse curso em algumas igrejas, nós temos seminários também de igreja multiplicadora, mas esse curso foi feito exatamente para preparar líderes da igreja local para desenvolver aí na liderança de PGMs e conhecer então toda a visão de igreja multiplicadora não é apenas o PGM, mas toda a visão, 5 princípios e tudo mais. Então, este slogan bonito aí, esse PowerPoint feito com muito cuidado pela Junta de Missões Nacionais, formação de líderes multiplicadores, é um curso que nós temos ministrado em todo o nosso país. Pode passar aí, pastor? Vamos caminhar então. A primeira coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos é que igreja multiplicadora não é método, não é modelo, e nós vamos falar sobre isso, mas é uma visão. E visão tem a ver com o objetivo aonde nós queremos chegar. E qual é a nossa visão? A igreja multiplicadora nós começamos a trabalhar com a visão de Charles Brock, isso antes de 2012. Em 2012, pode passar, eu acho que vai aparecer aí o livro Igreja Multiplicadora, foi compilado pela Junta de Missões Nacionais, tanto é que a organização foi de Fernando Brandão, e nós, na nossa experiência dentro do nosso país, com os campos de missões nacionais, que nós então colocamos a mesma visão de igreja multiplicadora de Charles Brock, mas com um contexto brasileiro, para que nós pudéssemos então trabalhar e treinar todas as igrejas batistas do nosso país. A pergunta, pode passar, a grande pergunta é: o que é, então, igreja multiplicadora? Eu gosto sempre de dizer que igreja multiplicadora é um termo novo, mas a prática dela é antiga, é do Novo Testamento. E quero mostrar para você aí a definição do que é uma igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. Se a gente fala que é uma visão de multiplicação, multiplicar o quê? Multiplicar a graça de Cristo, multiplicar pessoas, alcançar vidas de uma maneira intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Muitas vezes, quando nós lemos Mateus 28, 19 e 20, muitas vezes a nossa visão é de que isso é só para campo missionário. Porque Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, então essa é uma visão missionária, não, essa é uma visão da igreja local. Porque o primeiro lugar, a primeira cidade que nós vimos que o Senhor Jesus deixou a tarefa é exatamente Jerusalém. E o trabalho que nós vamos fazer lá até os fins todos os cantos do mundo tem a ver exatamente quando começa aqui em Jerusalém. E é isso que é importante para nós compreendermos, que a grande comissão não é apenas para quem vai, mas é principalmente aonde nós estamos para a igreja do Senhor Jesus. Pode passar, pastor? A intencionalidade, o foco, quando a gente fala da palavra intencionalidade, eu gosto muito dessa palavra, é que nós precisamos ter foco, precisamos ter objetivo. O que é que nós vamos fazer? É muito fácil a gente desviar. Você já viu criança, de repente, vai fazer alguma coisa e no meio do caminho alguém chama a atenção, ela vai para outro lado, e muitas vezes a igreja do Senhor Jesus está fazendo isso. De repente desviando, que bonito esse negócio, então vamos para cá. Eu quero dizer que igreja multiplicadora não é uma dessas novidades. Igreja multiplicadora é exatamente retornar à prática da igreja primitiva. Então, intencionalidade tem o objetivo de ter foco,
Para onde que nós vamos? O nosso objetivo é multiplicar o Evangelho, a graça de Deus, para o maior número de pessoas possíveis. Esse é o desafio que nós temos como igreja multiplicadora. Pode passar. Nós temos então lá, na nossa descrição, fala de 5 princípios de uma igreja. Eu quero apresentar para vocês esses 5 princípios. Você vai verificar que na sua mão você pode guardar. A primeira coisa que eu gostaria que vocês, assim fica mais fácil, pensasse que o 1 é oração. E essa oração você pode guardar, que é o seu relacionamento com Deus. Irmãos, o grande segredo da igreja é que nós precisamos usar da igreja com o privilégio de intimidade com o Senhor. Oração não é apenas, vamos dizer assim, o socorro para nós quando nós temos dificuldade. Então estamos passando por algum problema, então vamos orar. Não, irmãos. A oração deve ser modo de vida. A oração é intimidade com o Senhor. A igreja precisa compreender o que é uma vida de oração. Nós vamos refletir um pouquinho, vamos desafiar você a assumir um compromisso de oração intencional. O segundo princípio, a gente diz assim, faz o 2, evangelização discipuladora. Evangelizar e discipular. É algo que jamais deveria ter sido separado. Alguns dizem, eu só sei evangelizar. Outros dizem, eu só sei discipular. Quando nós começamos a evangelizar, nós já vamos discipular. As duas coisas fazem parte do mesmo processo. E você vai fazer isso com uma pessoa só. Então, a ideia é você mais uma pessoa. Relacionamento discipulador. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Terceiro princípio da igreja multiplicadora é plantação de igreja. E aqui vale ressaltar para a nossa igreja, que completou 42 anos de vida, quantas igrejas nós organizamos? Essa é uma boa pergunta. Quantas igrejas nós, através da nossa igreja, nós organizamos? Nós vamos encontrar no Novo Testamento que Paulo, aonde ele ia, ele organizava uma igreja. Na verdade, ele plantava uma igreja. E essa igreja que Paulo plantava não era uma igreja com terreno e templo, mas eram pessoas que se reuniam para buscar ao Senhor. Tarefa de uma igreja multiplicadora é plantar outras igrejas. Não é apenas crescer e ser uma grande igreja, inchar a igreja e trocar o terreno e ter um grande estacionamento e dizer nós temos 2.000, 3.000 membros. Isso não é igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é aquela que vai crescer, mas vai ter a visão de multiplicar em outros lugares para que também as outras igrejas que sejam plantadas também venham multiplicar, plantar outras igrejas. Esse é um dos princípios de igreja multiplicadora. Quero apresentar para você mais um princípio importantíssimo da visão de igreja multiplicadora que diz sobre formação de liderança. Queridos irmãos, formar líderes não é uma estratégia administrativa. Formar líderes é uma ordem bíblica. Nós vamos encontrar lá o Jetro, sogro de Moisés, orientando sobre multiplicação para capacitar pessoas. Moisés, sozinho você vai morrer. E nós vamos estudar sobre isso. O que mais? É importante que a gente vá descobrir em toda a sequência bíblica de que Jesus trabalhou com 12 discípulos. Depois Barnabé preparou Paulo. Paulo prepara Tito e Timóteo. E nós vamos ter um capítulo, uma aula só sobre formação de líderes. Nós precisamos formar líderes. E quem são esses líderes? Líder não é necessariamente aquele que tem cargo. Uma pessoa líder é uma pessoa que influencia outras pessoas aonde ela está. Essa é a visão que nós precisamos ter de liderança. Muitas vezes nós chamamos de liderança aqueles que têm cargo na igreja. É possível. E nós vamos ter líderes
que não precisam necessariamente ter cargo, mas são líderes porque transmitem segurança, informação, orientam outras pessoas na vida cristã. O quinto princípio é aquilo que nós chamamos de compaixão e graça. Uma igreja precisa ser sensível à necessidade da sociedade que nós temos vivido. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma informação triste sobre um acidente que aconteceu em Itaguaí. Conheço o pastor de lá, conversei com do presidente da associação daquela região com o objetivo de saber o que é que vocês estão precisando. Acontecia isso no Novo Testamento. Quando a seca foi predita, as igrejas todas se juntaram para suprir uma necessidade pontual. Um exemplo de compaixão e graça é Dorcas. Dorcas, que quando faleceu, as pessoas choravam, porque ela costurava para tantas pessoas, ela abençoava tantas pessoas. E nós precisamos entender o que é compaixão e graça. E vamos ter uma aula só sobre esse assunto, compreendendo o que é tarefa da Igreja do Senhor. Podemos passar. Veja nesse gráfico aqui de que não dá para estabelecer, ainda que a oração seja algo fundamental em tudo aquilo que nós fazemos, não dá para estabelecer de que vamos primeiro trabalhar com um princípio, depois o outro princípio, depois o outro princípio. Não, irmãos. Quando nós pensamos em tornar dinâmica a igreja multiplicadora, ela precisa ter todos esses princípios envolvidos. Relacionando, seja compaixão e graça, seja oração, evangelização discipuladora, formação de liderança, plantação de igreja. Quando todos esses princípios estiverem no mesmo contexto, envolvidos, com certeza a igreja viverá uma experiência maravilhosa de bênção do Senhor. Pode passar, pastor? Eu quero mostrar um texto que você conhece tão bem sobre a Grande Comissão. E sobre a Grande Comissão nós vamos tirar exatamente a razão de ser de uma igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todas as vezes que eu aprendi desde criança, esta tônica da Grande Comissão é o ide. Nós precisamos ir, nós precisamos falar de Jesus Cristo. Mas aí eu comecei a estudar esse texto e comecei a descobrir que a tônica não está no ide, mas está naquilo que nós devemos fazer. O centro da Grande Comissão não é o ide. O centro da Grande Comissão não é batizar. O centro da Grande Comissão não é ensinar. Mas o que vai resumir essas três coisas é o fazer discípulos. Pode passar, tem um gráfico interessante dizendo aí que o foco, o núcleo da Grande Comissão é fazer discípulos. Para que nós possamos fazer discípulos, preste bem atenção, nós precisamos pregar o Evangelho, que é o ir. Nós precisamos anunciar, nós precisamos falar da graça e do amor de Cristo. Mas não basta só pregar o Evangelho. Muitas igrejas sofrem que não fazem discípulos porque nós paramos aí. Pronto, nós pregamos o Evangelho e a pessoa escolha a igreja que ele quiser. Você sabia que todas as vezes que alguém na nossa igreja toma uma decisão lá de Cristo, na semana seguinte aparece o testemunho de Jeová batendo na porta dessa pessoa dizendo: você quer estudar a Bíblia comigo? É verdade. E aí quando a gente descobre, as pessoas que tomaram a decisão lá de Cristo junto conosco, lá na igreja, de repente estão sendo discipuladas pelos testemunhos de Jeová. Por que isso? Porque fazer discípulos não é só pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é a primeira parte
para que nós possamos fazer discípulos. A segunda parte é agregar, envolver, trazer para a igreja. E muitas vezes nós temos a ideia de que o batizar é a formatura. Não, batismo não é formatura, batismo é início. Nós batizamos uma pessoa e às vezes nós exigimos tanto dela, né? Fazemos aquelas tantas perguntas que nós queremos saber. Para entrar na nossa igreja tem que saber tudo. Será? Se nós olharmos Atos capítulo 8, a experiência de Filipe com o eunuco, ele não passou pela classe de preparação do batismo. Ele simplesmente tinha certeza absoluta da sua fé. Por que isso é importante? Porque nós devemos agregar as pessoas através do batismo. Eu penso que o batismo deve se tornar algo mais rotineiro na nossa igreja. Não estou dizendo que nós devemos descuidar e batizar qualquer pessoa, não. Mas o batismo deve ser uma prática comum na nossa igreja. Por quê? Porque fazer discípulos não é só pregar o evangelho. Fazer discípulos também não é só agregar a igreja. Pronto, agregamos a igreja. Pronto, batizamos. Já está lá pronto. Não! Nós vamos descobrir que tem a terceira parte. E essa, talvez, leve mais tempo. Ensinar a obedecer. O texto vai dizer que nós temos que levar as pessoas a obedecer, a praticar todas as coisas. Todas as coisas da palavra de Deus. E aí a pergunta é, quanto tempo demora esse negócio? Toda a vida. A pessoa que você evangelizou, que você agregou à igreja, que você teve oportunidade, alegria de entregar o certificado, de vê-la batizando, não termina aí a sua tarefa. Nós precisamos caminhar junto, discipular. Agora, uma grande crise que nós vivemos hoje na igreja é que muitos irmãos vão dizer assim, pastor, mas como que eu posso discipular se eu não fui discipulado? Como que nós vamos resolver essa problemática na igreja? Nós temos uma igreja já adulta, de 40 anos, tem tantos irmãos que já têm tanto tempo de igreja e, de repente, já tem tanto conhecimento bíblico, mas a pergunta é, tem praticado a palavra de Deus? Como que nós vamos trabalhar com isso? A ideia é que cada crente cuide de alguém, caminhe junto. Nós precisamos disso. Um cuidando do outro, um cuidando de passar o conhecimento da palavra de Deus para o outro, para que então comecemos também a fazer isso com outras pessoas. Não dá, eu quero que os irmãos reflitam nisso, não dá para deixar o discipulado só para a escola bíblica dominical. Ele tem que ser pessoal, ele tem que ser diário. Ele precisa alimentar, você não se alimenta todos os dias. Nós precisamos acompanhar as pessoas para que elas cresçam espiritualmente. Razão de ser da igreja, função da igreja, tarefa da igreja, comissão da igreja é fazer discípulos, que envolve o ir, o batizar e o ensinar. Como que nós vamos fazer isso? Pode explicar, pastor? Nós temos aí pode clicar, não vou passar esse vídeo, nós temos um projeto de igreja. Como que é o projeto de uma igreja discipulada? Ela começa, com o primeiro clique, do discipulado 1 a 1. Do cuidado personalizado. Você sabe o que é isso? Persona, pessoa por pessoa. A grande dificuldade da igreja atual é que a gente quer ensinar todo mundo na classe de escola bíblica dominical e cada um está num estágio. E nós precisamos ter esse acompanhamento individual. E esse acompanhamento não é apenas passar teoria, mas especialmente acompanhar a prática. É discipular. E aí você tem orado, e você tem lido a Bíblia. Quais são os problemas que têm acontecido na sua vida? Quais são os pecados que têm te derrubado? É caminhar junto, isso é discipulado. Uma igreja com a visão discipular vai ter esse cuidado de um com um, e a gente pode fazer uma rede de
cuidado personalizado. E aí, quando você tem o seu discípulo, quando você tem aquela pessoa que você está investindo nele, você vai convidar para algo que é tão interessante, chamado pequeno grupo multiplicador. É a segunda parte dessa estrutura da igreja multiplicadora, que a gente chama pequeno grupo multiplicador. E eu vou explicar para você, nós vamos ter algumas aulas sobre pequeno grupo multiplicador. E esse pequeno grupo multiplicador é um grupo de comunhão, de crescimento espiritual, pessoas se importando com outras pessoas. Não é apenas o ensino bíblico, faz parte, é fundamental o ensino bíblico, mas mais do que isso, o importante é o crescimento espiritual das pessoas. Mas não paramos aí. O nosso foco é que uma igreja multiplicadora, com essa visão discipular, 1 a 1, depois do PGM, termine na grande congregação que é a igreja. Por que eu falo isso? É possível que você tenha conhecido algumas igrejas com visão celular, aonde as igrejas param apenas nas células, mas a igreja em si praticamente não se reúne, ou se reúne 1 ou 2 vezes por ano. Não paramos nas células, aliás, não é uma igreja celular, é uma igreja de pequenos grupos multiplicadores. E na igreja, depois do PGM, agregar as pessoas à igreja na grande celebração, na grande congregação, é algo bíblico que nós precisamos desenvolver. O que tem acontecido hoje? Nós fazemos uma programação na igreja e nós convidamos alguém para vir direto para a igreja. E as pessoas dizem, olha, é legal, gosto de você, mas eu não quero ir na igreja não. E você se frustra porque não consegue trazer ninguém na igreja. Irmãos, esse negócio de trazer na igreja não é fácil mesmo. Não é simples. Primeiro, você tem que ser amigo da pessoa. Comece a orar junto com ela. Comece a estudar a Bíblia junto com ela. Comece a discipular. Tenha um contato personalizado. Tenha esse cuidado com uma pessoa não crente. Vai estudando a Bíblia com ele. Vai falando de Jesus para ele. Talvez ele tenha toda a rejeição para com a igreja. Aí você vai trazendo um grupo menor, que é um pequeno grupo, que tem relacionamento, que tem um cafezinho, que tem brincadeira, que cada um se preocupa com cada um. E aí, de repente, quando você diz, olha, mas nós não somos só isto, nós temos a igreja. Não, a igreja eu não vou, tá bom. Um dia a gente faz a reunião de todos os pequenos grupos, e essa pessoa bate no peito e diz, eu faço parte desse grupo, eu quero estar lá. E ele vem. E quando ele vem, ele já vem defendendo o seu grupo. Ele não é membro da igreja, mas ele já se sente parte do corpo. Ele já se sente parte do grupo. E quando ele chega à igreja, ele então vai se sentir bem mais à vontade. É muito mais fácil de agregar a igreja. É esta ordem que a igreja multiplicadora propõe. Qual é a nossa fonte de autoridade? Da onde que veio esse negócio? Pode passar, quero rapidamente compartilhar. Primeiro, a nossa fonte de autoridade para falar sobre igreja multiplicadora não é de uma experiência. Hoje nós temos algumas igrejas que são referência na visão de igreja multiplicadora, mas nós não começamos a visão de igreja multiplicadora baseada numa igreja, na prática. Vamos copiar numa igreja lá dos Estados Unidos, vamos copiar numa igreja que está bombando aqui em São Paulo ou no Brasil. Não, não é isso. Tá? A nossa questão é bíblica. A nossa base de autoridade não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é copiar a realidade ou a experiência de uma igreja. Então vamos colocar na igreja Ebenezer, porque lá funcionou. Não, esta não é a base da igreja multiplicadora. Segundo posicionamento também, segunda resposta, é que também a nossa fonte de autoridade não é a tradição. Tradição é aquela coisa que a gente tem de fazer sempre porque sempre foi feito. Eu gosto muito dessa frase, a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tá?
E alguém disse assim, tradicionalismo é a fé morta dos que vivem na fé viva dos que morreram. Tira uma foto dessa frase e eu quero que você tenha a lição de casa para pensar sobre isso. Muitas pessoas em muitas igrejas têm vivido simplesmente a experiência daqueles que morreram. E nós paramos no mundo lá atrás. E a gente quer colocar aquilo que as pessoas lá atrás viveram na nossa realidade hoje. Não, isso é tradicionalismo. Nós precisamos compreender de que aquilo que nós temos vivido é a palavra de Deus. Ela não fica velha, ela é atual, ela é prática nas nossas vidas. Não é a tradição, mas é a prática da palavra de Deus. O que mais? Também a nossa fonte de autoridade não é a prática, não é o pragmatismo, não é também a razão. Pode clicar aí, pastor, tem uma frase interessante. O fim justificam os meios. Tem muita gente que tem me procurado para conhecer um pouquinho de igreja multiplicadora com o objetivo, desculpe de dizer aqui, de salvar a igreja da morte. Ah, pastor, minha igreja precisa crescer, custe o que custar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer a minha igreja crescer. Irmãos, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus. E ele nos capacita com estratégias. Mas igreja multiplicadora não é uma visão de crescimento de igreja. Vamos explodir, vamos dar um boom na nossa igreja. Não. É fato que se a igreja começar a vivenciar os princípios da palavra de Deus, Deus vai abençoar. Isso é fato. Se o nosso foco for vidas, se o nosso foco for multiplicar a graça de Cristo, com certeza Deus vai abençoar. Mas não é uma prática de crescimento de igreja, uma estratégia de crescimento de igreja. Portanto, a nossa fonte de autoridade, pode passar, é a palavra de Deus. Já venho defendendo isso em todas essas questões. A base para a visão de igreja multiplicadora é a Bíblia. Tudo que nós vamos defender aqui, os 5 princípios, são bíblicos. Nós vamos encontrar respaldo na palavra de Deus. E a grande questão, irmãos, é que nós demos uma visão institucional na nossa fé que nós não conseguimos compreender hoje quais são os princípios exatamente da Bíblia. Nós estamos preocupados mais com a tradição do que vivenciar os princípios. E nós vamos estudar a palavra de Deus juntos e vamos descobrir esses princípios para a glória do Senhor. O que não é, portanto, IM? Você vai guardar algumas siglas. Quando a gente fala de IM, Igreja Multiplicadora. Olha lá o que diz. Não é... Pode clicar, pastor? Isso. Não é método ou modelo. A gente conhece alguns métodos e alguns modelos por aí. Igreja Multiplicadora não tem essa finalidade. Nós queremos defender princípios. Não é também o pequeno grupo multiplicador. Tem muitas pessoas entendendo, e você vai descobrir isso, que o foco, a bênção de igreja multiplicadora não é os pequenos grupos. Os pequenos grupos é uma estratégia, mas antes nós precisamos ter uma visão de intencionalidade da multiplicação. Não basta começar a fazer pequenos grupos multiplicadores se nós não mudarmos a nossa visão. Nós vamos continuar a reunir um grupo de pessoas para passar um tempo durante a semana. O que também não é igreja multiplicadora? Não é simplesmente uma coletânea de materiais. Nós queremos desafiar a você a se aperfeiçoar da visão de igreja multiplicadora. Ter um site de igreja multiplicadora,
Tá? Nós temos YouTube e você pode ver tantas mensagens sobre a visão de igreja multiplicadora. Nós temos mais de 20 livros que você pode ler, mas nós não estamos preocupados em vender livros. Nós estamos preocupados em dar a visão para você de qual é a visão da nossa igreja. O que mais, por último? Não é também uma postura de que tudo aquilo que a gente já fez é errado e aquilo que agora a gente vai fazer é correto. Não, não tem nada disso. Todos os departamentos da igreja podem ter o seu ministério. Eu estou curtindo demais, estou quase na porta de entrada aí do Viver e Reviver. Né? Irmãos, Viver e Reviver é um ministério da igreja fantástico. Como que é o negócio de dança aí, pastor? Dançar e florescer. Dançar e florescer. É errado ter esses ministérios? Não, irmão, não é. A grande questão a gente tem que saber qual é o objetivo. Para que eles existem? Então, quando nós temos uma visão de igreja multiplicadora e descobrimos, como nós falamos na semana passada, que o nosso propósito é glorificar a Deus e torná-lo conhecido, nós vamos descobrir que todos os ministérios precisam ter o mesmo foco. E se de repente o ministério não tem esse foco, ele tem que ser repensado. Mas não estou dizendo aqui que a gente precisa parar com ministérios. Não. Parar com a escola bíblica dominical. De jeito nenhum. Mas nós precisamos compreender a essência, a razão de ser da igreja. Pode passar, pastor? Estou caminhando para o final. Apenas para reprisar aos irmãos, e eu gostaria de sugerir que você tentasse guardar esta visão, tá bom? A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Eu já decorei essa definição de igreja multiplicadora, mas antes de decorar, eu quero que você compreenda qual é esse propósito. Você lembra dos 5 princípios? Eu comecei a fazer os sinais aqui e acabei esquecendo. Pode passar, pode passar para diante, pastor. Nós vamos repassar os 5 princípios e eu vou fazer com gestos para que o irmão possa aprender. O primeiro é a oração, nossa comunicação com Deus. Número 2, tá? Evangelização discipuladora. A pregação do evangelho, evangelizar e discipular 2 pessoas, você e mais um. O terceiro, imagine que a gente está segurando aqui uma semente e nós vamos plantar a semente. Parece 3 dedos aqui. Plantação de igreja, terceiro princípio. Então nós guardamos ele assim, terceiro princípio, plantação de igreja. Quarto, voltamos com os 4 dedos que nós temos na mão, que lembra o princípio de 2 Timóteo 2,2. Paulo ensinou a Timóteo para que ensinasse homens fiéis, para que ensinassem outras pessoas. Grande segredo da formação de liderança que nós vamos criando genealogia. Tá? Paulo pregou, ensinou a Timóteo, Timóteo ensinou a homens fiéis ensinaram outros. Não foi só Paulo que evangelizou por toda a igreja, não. Senão a igreja não teria se multiplicado. Mas Paulo ensinou a Timóteo, homens fiéis, e depois aos outros. Princípio de formação de liderança. Quinto princípio, você pode fazer uma concha, como se você fosse dar água para alguém, compaixão e graça. Então, para que você guarde os 5 princípios, é fácil. 1, oração. 2, evangelização discipuladora. 3, plantação de igreja. 4, formação de liderança. 5, compaixão e graça. Pode passar, pastor? Chegamos ao final. E aí nós temos 2 perguntas que valem para a reflexão daquilo que nós compartilhamos. Vamos lá. O
Opa. Mais uma vez, né? Isso. Primeira pergunta, pastor, diz o seguinte: em geral, os membros das nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Pergunta é: comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudar. Boa, hein? Os irmãos também podem aí participar no chat, que com certeza é bênção. Não sei, pastor, quando eu penso nessa questão de discípulo, de discipulado, não sei o que o pastor que anda mais em mais igreja, a gente às vezes está fechado no local só, mas eu acredito que é o fato das pessoas não entenderem o que é discipulado, o que é entender fazer discípulos. Porque nós viemos de uma época onde ensinar a fazer discípulo era você estudar a Bíblia com a pessoa. Tudo bem, é parte, faz, mas não é em si a ideia de fazer discípulo. Então eu acho que uma das razões do engajamento muitas vezes é pela falta de conhecimento, né, que vai acontecer muito, e também pela questão de que isso dá trabalho. Olha aí, o pastor falou tudo. O grande segredo quando a gente fala sobre discipulado, e é o que aconteceu na igreja primitiva, e cada pessoa levava a outra e a igreja multiplicava de uma maneira tremenda, é justamente nós mudarmos a nossa visão de que igreja não é aquilo que a gente faz em quatro paredes, não é só o culto, não é só IBD, mas acima disso, além disso, principalmente, é o nosso relacionamento com pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ou se conhecem a Cristo, falta esse caminhar junto. Então, discipulado tem a ver com, alguém diz que é discípulo ao lado. É caminhar junto mesmo, é orientar. E eu tenho tido a oportunidade de mentorear, que é um grau a mais do que o discipulado. Mentorear é deixar as pessoas andarem e ir chamando sua atenção. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que aquilo vai dar certo? Preste bem atenção, a gente tem feito isso com os missionários. Irmãos, nós precisamos disso. Então, dá trabalho. Mas é um trabalho que você vai ver frutos em vidas. Né? Pergunto para você, você é pai espiritual de alguém? Tem alguém que foi pelo intermédio aceitou o Senhor Jesus Cristo? E se aceitou o Senhor Jesus Cristo, você alimentou? Né? Isso é pai espiritual. E também os irmãos também, poderiam os irmãos também pelo chat, pastor, compartilhar o que você entende de discipulado. Você já teve alguma experiência de ser discipulado alguma vez? Você já fez a diferença? Como foi? Já ouviu alguém falar sobre isso? Porque hoje teve uma época que estava mais, hoje nem tanto, mas teve uma época que estava muito em alta, né, para que a gente possa discutir. Eu estava pensando aqui, eu posso convidar os irmãos também que estão conosco, que a gente, para o curso, de repente, a gente podia abrir um grupo de WhatsApp só para a gente abrir essas discussões. Né? Não seria um grupo de WhatsApp para bom dia, boa noite, para aviso, nem nada. Simplesmente para a gente discutir alguns pontos. Porque a ideia é isso, como o pastor já disse, o que não é IN. Então, para a gente entender isso de uma forma muito prática, então, de repente, aqui no chat a gente não consegue, mas de repente num grupo a gente consegue mandar um áudio, alguma coisa, consegue mandar alguns links, como o pastor mencionou do YouTube de Igreja Multiplicadoras. Então, assim, algumas coisas bem específicas, a gente pode colocar o link e os irmãos podem assistir, que é bênção. Então, se os irmãos concordarem, coloca aí no chat que a gente pensa nessa hipótese. Temos a segunda? Podemos passar para a segunda? Se a grande comissão é uma ordenança, meu pastor, de Cristo, na sua opinião, o que tem impedido de ser prioridade em nossas organizações e ministério? Olha, eu acho, já começando a responder, eu acho que é o erro de não termos uma resposta muito clara para a primeira pergunta. Porque quando nós entendemos o que é discípulo, nós vamos entender o que é a grande comissão. Eu acredito, meu pastor, que é como as duas coisas estão ligadas, como um casamento. Se nós não entendemos a grande comissão, nós não vamos
conseguir fazer discípulos. E se nós não fizermos discípulos, nós não cumprimos o papel de como igreja. Então, eu acho que o que tem impedido a igreja hoje é a falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer que meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas a mesma Bíblia também, no Novo Evangelho, no Antigo, agora no Novo, vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acredito que a gente precisa voltar às raízes e entender essa visão, entender essa questão do que é isso, porque eu acho que o que mais tem impedido a igreja de fazer disso uma prioridade, eu acredito que é a falta de conhecimento. E aí a gente parte para eventos, para coach, para que uma igreja seja, aí vem, né, sem querer criticar, mas a igreja se torne comunidade, os membros já não param mais a igreja, porque não estão procurando agradar ao Senhor, mas estão procurando agradar a si mesmo. Eu quero uma igreja que seja o meu perfil. Já ouvi muito isso das pessoas dizendo assim, não, porque essa igreja aqui não tem muito meu perfil, eu não me encontrei aqui. Mas a igreja não é para a gente se encontrar, a igreja é para a gente servir ao Senhor e adorar a Ele a cada instante, a cada momento. De tudo isso um pouco, pastor, essa questão de tornar a organização em ministério é muito interessante, porque às vezes o nosso foco da nossa igreja tem sido realmente a tarefa que fazemos, as programações que fazemos e não vidas. Por outro lado, nós temos vivido um tempo onde a sociedade quer ser realizada. Eu quero uma igreja que tenha um bom louvor, eu quero uma igreja que faça isso e isso. Tá, mas espera aí, será que a gente tem um foco na igreja onde eu cresça espiritualmente, onde de fato eu sou sentido, onde de fato as pessoas me veem, né? Então, essa questão é muito importante para a gente refletir nesse tempo hoje. E o grande segredo é exatamente compreender a grande comissão, né? Então, uma coisa que talvez eu vou repetir, todos os dias vou dizer, qual a razão de ser da igreja? Fazer discípulos. Qual a razão de ser da igreja? Fazer discípulos. Ótimo, então a gente compreendeu o que é fazer discípulos. A segunda pergunta, nós temos feito discípulos? Como é que se faz discípulos? Quando nós compreendemos o que é fazer discípulos, com certeza nós vamos começar a cumprir melhor com a grande comissão. Por isso que eu disse que eu muitas vezes aprendi que a grande comissão era só o id lá longe, né? O id. Depois que eu comecei a aprender de que a grande comissão tem 3 partes, o id, o batizar e o ensinar. E o que nos chama atenção, nós vamos falar mais algumas vezes isso, e não se preocupe, meu irmão, se eu repetir algumas coisas, porque eu entendo que a repetição é uma maneira didática para nós compreendermos. Então, mas o pastor Léo está batendo na tecla de novo. Vou bater na tecla de novo, que fazer discípulos é a nossa razão de ser. Nós precisamos fazer discípulos, foi isso que o Senhor deixou. É a ordem, os embaixadores, na declaração dos embaixadores, termina qual é a ordem do rei. Portanto, ir de fazer discípulos. Então, é muito claro isso. O problema é que a gente começa a fazer tantas outras coisas e a gente esquece exatamente o que o Senhor deixou. Esquece para que é prioridade, né? Fazer. Precisamos pegar, até hoje eu estava ouvindo, fazer da prioridade a prioridade. Acho que é essa que vem bem a questão. Não é errado fazer tudo o que fazemos, mas o que nós fazemos, nós precisamos ter a prioridade. Né? Com certeza. E aí eu penso, eu gosto de dar algumas sugestões, por exemplo, Escola Bíblica Dominical. Né? Escola Bíblica Dominical, eu conheço a Igreja Ebenezer há muito tempo e eu sei que os irmãos são expertos em Bíblia. Mas a pergunta é, quem se formou? Por que a gente estuda na Escola Bíblica Dominical? Porque é o momento de estudar a Bíblia. Então estudar a Bíblia. E aí? Qual a intenção da Escola Bíblica Dominical? É ensinar a Bíblia. Mas ensinar para quem? E quem é que está ensinando para outra pessoa? Então, o segredo é que a escola bíblica tem que ser também, mas não de dominical, discipuladora. Escola bíblica discipuladora, que eu vou ensinar, eu vou aprender na escola bíblica e vou repassar para alguém. Não é isso que o médico faz? Ele estuda
para mostrar a sua capacidade para alguém, tá? Não é assim que todas as profissões estudam para que possam praticar, para que possam ensinar outros, para que possam cuidar de outros. Quando nós pensamos na escola bíblica dominical, não é apenas para que nós conheçamos da palavra de Deus, mas especialmente para que nós possamos ministrar a palavra de Deus aos outros. Reflexões para incomodar o seu coração e a sua mente. É bênção. Hoje, então, a nossa primeira aula, louvar o Senhor pela vida do pastor Elton, coloquei aqui para os irmãos lembrar, né? Hoje olhamos um pouquinho o que é visão. Pode acontecer que, de repente, como todos os assuntos foram hoje, com certeza o pastor vai voltar, vai trabalhar um pouco mais, mas qualquer dúvida, meu querido, pergunte, né? Não tem pergunta errada, para que nós possamos realmente aprender o que é isso, o que é ser igreja. Nós somos a igreja. Agora precisamos ser uma igreja que multiplique, que cumpra a vontade e o querer do Senhor. Então isso é bênção, com certeza tem muito mais coisas para a gente aprender, mas vamos ficando por aqui. Vamos estar orando, né? Hoje queremos, em especial, estarmos orando por essa questão, né, que o pastor já compartilhou, do que aconteceu ali, acho que pela região de Avaré, né, pastor? Como é que é o nome da cidade lá? Taguaí. Taguaí, né? 41 pessoas mortas. Estive nessa cidade. Tinha 10 pessoas, até onde eu vi, 10 pessoas feridas. Né? A gente pensa que as 40 pessoas que morreram, né? 41 pessoas que morreram são da mesma empresa, da mesma cidade, com certeza conheciam, então várias famílias. Né? Uma das pessoas que faleceu é parente do membro da igreja de Taguaí. Então, assim, o negócio foi tão sério que os secretários, vários secretários do Estado foram para lá para dar um auxílio. E a gente sabe que o único auxílio nesse momento realmente vem do nosso Senhor, vem de Deus, que Deus possa realmente estar, né, consolando as pessoas. Então, queremos estar orando, encerrando esse tempo orando por essa questão, orando pela nossa eleição, né, em especial aqui em Diadema. Não sei se Santo André teve segundo turno, acho que não, né? Acho que aqui foi mais Diadema, ainda tem segundo turno, a gente está entre dois candidatos. Que o Senhor venha, como eu tenho dito, né? Não é hora da gente ir lá e fazer de qualquer forma. Precisamos ter consciência, como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, precisamos ter consciência daquilo que queremos fazer. São 4 anos aí. Então vamos orar, também colocando, apresentando aí todos os pedidos que estão em nosso chat para que Deus possa abençoar. Eu estarei orando, depois também o pastor ora para nós estarmos encerrando. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar mais uma vez as nossas vidas, ó Pai, no Teu altar de graça, para que o Senhor venha ministrar, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha, Pai, nos dê da Tua presença e da Tua graça a cada dia. Em especial, queremos colocar essa situação de hoje que aconteceu, ó Pai, ali nessa cidade, uma tragédia, Pai Santo, onde tantas pessoas, tantas vidas, Pai, foram ceifadas. E isso, ó Pai, são famílias que estão nesse momento chorando, estão nesse momento, ó Pai, realmente, ó Pai, arrasadas com tudo isso. E sabemos que não existe palavra, não existe nada, tão somente o Teu Santo Espírito, para o Deus direcionar, para consolar e para agir, ó Pai, ali segundo o Teu querer e a Tua vontade. Então que o Senhor possa estar ministrando, trazendo o Teu consolo, as nossas vidas também, a cada irmão que tem estado conosco aqui, que a mão do Senhor possa estar sobre a vida deles, guardando, protegendo, trazendo, ó Pai querido, da Tua presença, trazendo, Deus querido, do Teu agir, do Teu mover, para que o nome do Senhor possa, Pai, ser exaltado a cada dia. É que eu quero, Pai, louvar o Teu nome, agradecendo a Ti pelo Teu cuidado, Teu zelo, que eu sei que vai existir ali, já colocando também a campanha, ó Pai, de eleição, a política que encerra, ó Pai, nesse domingo, esse segundo turno, ó Pai, onde muitos dos nossos irmãos estarão votando no segundo turno para prefeito. Pai, dê consciência, dê sabedoria, e que em tudo isso também o Teu nome possa ser glorificado, Pai. É que eu quero orar e agradecer a Ti, no nome de Jesus. Amém. Pai eterno, nós continuamos na Tua presença, Senhor, gratos porque o Senhor tem multiplicado a Sua misericórdia por nós. O Senhor tem sido um Deus presente que tem suprido, Senhor, as nossas necessidades e quando precisamos, o Senhor nos carrega no colo. É fato, Senhor, que nós temos vivido o tempo de tantas informações de pessoas falecendo, Senhor, como tem sido difícil esse tempo. Sim. Mas a nossa confiança está no Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Pai eterno, quando recebemos, Senhor, notícia de acidente, como aconteceu hoje, Senhor, de tantas pessoas que morreram por lá, Pai, tenha misericórdia daquelas famílias, alguns, Senhor, talvez membros da mesma família que estavam ali naquele ônibus. Senhor, tenha misericórdia. De tal maneira, Senhor, que
aquelas pessoas que de repente encontraram a morte, possam ter tido oportunidade de conhecer da tua graça. Pai. Uma das coisas que entristece o nosso coração é que muitas vezes nós não refletimos de que um momento como esse, pessoas podem ter ido para o inferno. Uhum. Não gostamos de falar sobre esse assunto, mas ele é do nosso contexto bíblico. É por isso que nós somos desafiados a fazer discípulos, a ensinar as pessoas sobre Jesus, para que nós possamos esvaziar o inferno e encher, Senhor, o céu com pessoas que conheçam da tua graça. Sim, Senhor. Pai eterno, cuida de cada um dos irmãos que estão nesse curso. Dê, Senhor, disposição para que todos possam aprender junto conosco e que nós possamos crescer a nossa visão. Não estamos mudando nada a não ser a nossa visão. Não é, Senhor, a nossa prática, mas sim, não é a nossa costume da igreja, mas sim a essência da palavra de Deus vivida nas nossas vidas. Pai, nos capacite para agradar o teu nome. Amém. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, que Deus possa aí continuar, nos abençoando, nos capacitando a cada dia para o louvor e glória do nome dele. E nos encontramos aí na terça-feira para a honra e glória do nome do Senhor. Lembrando mais uma vez os irmãos da questão aí do nosso panetone. Então, que os irmãos que desejarem possam participar, que com certeza é bênção em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus irmãos. Fique com Deus. Beijo no coração. Deus abençoe. Até a próxima quarta.